Atos capítulo 2, os 4 primeiros versículos vão nos dizer assim: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Esse texto, esse início do capítulo 2, é o cumprimento de uma promessa que o Senhor Jesus tinha feito, de que não deixaria os discípulos sozinhos, que mesmo depois do seu retorno para o céu, do seu retorno para o Pai, os discípulos teriam um acompanhamento. E é difícil demais caminhar sozinho mesmo. E eles imaginavam, se Jesus vai embora, se Jesus vai retornar para o Pai, nós vamos ficar à mercê de nós mesmos. Mas Jesus já dizia para eles que isso não aconteceria, que ele enviaria um que seria como ele, que seria igual a ele, que teria a mesma essência dele, que é o Espírito Santo de Deus. Que das 3 pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é aquele que tem menos moral normalmente, principalmente numa igreja histórica como a nossa, no meio histórico, sobretudo. Mas o fato é que, por que o Atos capítulo 2, então, é o cumprimento dessa promessa, o Espírito Santo vem para habitar a igreja, para habitar os discípulos, para exercer na vida dos discípulos aquilo que Jesus exercia quando estava ao lado deles. Jesus estava com eles todos os dias, o Espírito Santo estaria com a igreja todos os dias. Jesus ensinava, consolava, o Espírito Santo ensinaria, consolaria. O Espírito Santo traria coragem, a coragem da que eles eram investidos quando tinham a presença de Jesus e quando percebiam de fato essa presença, porque até mesmo em circunstâncias em que Jesus estava presente, eles fraquejaram em alguns momentos. Então, a obra do Espírito na vida da igreja, na vida daqueles discípulos e na vida de todos os discípulos de Jesus de qualquer tempo, é muito semelhante à obra presencial de Jesus na vida dos discípulos enquanto estava nesse mundo em carne. Ou seja, o Espírito Santo é derramado sobre as pessoas ali na cidade de Jerusalém. E eu quero tentar enxergar com você o que acontece quando as pessoas são visitadas pelo Espírito de Deus. Quando há uma visitação do Espírito de Deus na vida de um povo, na vida dos discípulos de Jesus, o que acontece? A primeira questão que salta aos olhos aqui é que acontece algo que era inesperado. Algo que está fora do controle, algo estranho está acontecendo. Algo muito diferente começa a acontecer. Porque olha o que o texto diz. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Você imagina a ideia de um ciclone, de um tornado, de um vento que vem soprando, a ideia de que e esse vento é como se o barulho dele entrasse no ambiente onde eles estavam. Onde eles estavam? Possivelmente no cenáculo, que era uma sala, um cômodo grande, onde é como se fosse um refeitório. Cenáculo era onde era feita a cena, a ceia. Esse era o ambiente onde os discípulos estavam ali. E era ali que eles estavam desde antes. Por isso que o texto fala disso. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Porque no capítulo anterior diz que eles já estavam ali. E o que eles estavam fazendo ali? Eles estavam orando. Eles estavam reunidos para orar. Por diferentes motivos. Mas para que Deus cumprisse essa promessa que Jesus havia prometido a eles, de dar o Espírito Santo a eles. Eles também oraram para discernir quem que seria o substituto de Judas, que havia traído Jesus e havia se suicidado, quem seria o substituto dele. Então é nesse ambiente de oração, é nesse ambiente em que a igreja está unida, orando, o Espírito é derramado, o Espírito vem sobre aquelas pessoas que estão buscando ao Senhor em oração. Nós temos muita dificuldade hoje. A formação religiosa que nós temos tem muita dificuldade em que Deus faça algo que seja estranho para nós. De modo geral, se é estranho, a gente já logo imagina que não é de Deus.
Porque isso é estranho. Se é estranho, já começa a não ter um cheiro de coisa muito boa. Parece que é mais coisa do inimigo do que de Deus. Por quê? Porque é estranho. Porque não segue a nossa lógica. Porque não segue aquilo que nós esperamos que Deus faça, do jeito que Deus fica meio engessado nesse processo. Mas o fato é que o texto diz claramente que Deus faz do jeito dele, e o jeito dele é estranho para nós, e foi estranho para os discípulos. E esse jeito que ele está fazendo aqui é semelhante a um jeito que ele fez num outro momento da história. Porque quando a gente olha o modo como Deus tratou Moisés, quando deu a lei para Moisés, é muito semelhante ao texto descrito aqui, com relâmpago, com efeitos especiais, irmãos. Tinha efeitos especiais. Teve lá com Moisés, teve aqui. Pensa os efeitos especiais, põe especiais nisso, viu? Então, e mais, além daquele som, daquele ciclone, o som do ciclone entrando no ambiente, olha o que acontece, irmãos. Apareceram entre eles, e sobre cada um deles, imagina uma língua de fogo, uma labareda que vem e entra dentro daquele ambiente no meio daquela loucura. E se não bastasse isso, a labareda que entra, a língua de fogo que vem, ela começa a se multiplicar. E sobre cada vida, sobre cada cabeça, cada pessoa que estava naquele ambiente é tocado por isso. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou sobre cada um deles. Isso que é a coisa mais esquisita. E eu não sei se isso acontecesse aqui entre nós, desse jeito que nós estamos aqui, se permaneceria alguém aqui dentro. E os que estão mais perto da porta, possivelmente, estariam longe já. E eu sofreria muito, porque como é que eu ia passar aqui com esse batalhão de gente? Ficaríamos eu e a Isadora, que está dormindo calmamente aqui à frente. Imagina isso, irmãos. Pelo menos 120 pessoas reunidas numa sala, isso tudo acontecendo e vai de um jeito sobrenatural. E o versículo 4 é o resumo, o centro. Tudo isso é periférico, tudo isso é ao redor. Mas o que de fato acontece? Todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. Houve uma visitação de Deus. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amados, esse derramar de Deus, essa visitação de Deus, esse momento de Deus com aqueles que oravam, o vento e o fogo não são elementos que Deus tirou do nada, eles são símbolos exatamente da própria presença do Espírito. João capítulo 20 vai dizer que Jesus soprou o Espírito na vida dos discípulos. Mas é sério que Jesus tinha feito isso? Sim. Jesus sopra. Quando nós retomamos lá em Gênesis, a criação do homem, Deus cria o homem do barro. Ainda não tinha homem, mas já estava formado. Aquilo que seria a matéria do homem estava formada. Mas o que faltava? Faltava vida. Então o que Deus faz? Deus sopra o seu Espírito nesse homem. Então, vento é símbolo do Espírito Santo. E fogo também. Fogo que consome, que destrói, fogo que vem como disciplina, mas fogo que depura, que purifica. E que pela purificação dá valor maior ainda ao objeto que foi purificado. Ainda que haja a controvérsia em relação à língua exatamente, o que foi exatamente essa questão idiomática aqui, ainda que haja no próprio mundo evangélico, mas no mundo cristão, de um modo geral, ainda alguma controvérsia, eles falaram, mas o fato é que eles falaram algo que eles não tinham sido treinados ou adestrados ou ensinados para aquilo. Eles começam a emitir algum som, seja ele um outro idioma que eles não conheciam, que não foi ensinado a eles, seja um som que não fosse um outro idioma, mas o fato é que
que eles começaram a expressar de um jeito diferente que eles também não conheciam. E isso aumenta a estranheza do negócio. Como é que alguém começa a falar uma coisa que nunca lhe foi ensinado? Versículo 14. Eu vou pular um trecho, vou avançar para o 14. Se você está acompanhando, você vai ver que o versículo 14 é um discurso. Pedro vai discursar. Pedro estava ali. Pedro era um dos líderes daquele grupo. Pedro foi também enchido pelo Espírito Santo. Pedro viveu essa experiência 50 dias após ter negado Jesus. 50 dias antes, menos de 2 meses antes, Pedro havia negado a sua própria história ao negar Jesus 3 vezes. Ele estava amedrontado, ele estava acovardado, ele nega Jesus, depois Jesus ressuscita, vai estar com Pedro, Pedro se mantém junto com os irmãos, e agora parece que é uma outra pessoa, e eu te diria até de fato que é uma outra pessoa que vai discursar, porque aquele homem amedrontado já não está mais presente. Olha o discurso dele, vamos ver no 14. Então se levantou Pedro com os 11, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a 3ª hora do dia, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Um pouquinho só, antes de vermos o que o profeta Joel havia dito. Aquele barulho, aquela coisa louca, aquele evento, aqueles efeitos especiais, o resultado disso é que chamou a atenção de um monte de gente. Não apenas eles viveram, mas quem estava ao redor, tem alguma coisa muito esquisita acontecendo ali. Isso atraiu a atenção das pessoas. E as pessoas não entendiam bem, mas sabiam que algo muito poderoso, uma presença muito poderosa estava se manifestando ali, algo que eles não entendiam bem. Alguns zombaram deles dizendo: está bêbado. Porque para falar isso aí desse jeito, só um bêbado fala desse jeito. E Pedro começa dizendo: olha, esquece isso, não tem nada a ver com bebedeira. Ninguém aqui está embriagado. E ele começa então tentando explicar o que estava acontecendo, e ele cita então o profeta Joel, que era uma profecia que boa parte daqueles homens que estavam ali, homens religiosos que estavam em Jerusalém numa festa religiosa, que era a festa de Pentecostes, eles conheciam aquela passagem que Pedro vai começar a citar, que é a seguinte: e acontecerá, olha o que Pedro vai dizer para aquele povo, irmãos. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo, na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui as coisas começam a fazer sentido. Deus havia dado a Joel a revelação, e ele profetizou que haveria um dia que não apenas Israel desfrutaria dessas bênçãos particulares de Deus, desse mover de Deus e dessas visitações de Deus. Porque quando a gente vê a história de Israel, você vê Deus visitando Israel com tantas e tantas e tantas formas e maneiras, realizando sinais, prodígios, milagres, tantas coisas Deus fez em Israel. E agora o texto está dizendo que não mais isso estaria restrito geograficamente e etnicamente a Israel. Isso se abriria. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, filhos e filhas, jovens, velhos, servos,
Ele vai dizendo que o processo que Deus instauraria nos últimos dias, e a gente precisa ver, então, quais são os últimos dias, seria diferente. Se, num primeiro momento, essa relação íntima com Deus estava apenas em Israel, a partir dos últimos dias, não estaria mais só sobre Israel, mas seria esparramado sobre todas as famílias da terra, sobre toda a gente da terra. Aí a pergunta óbvia: qual é o último dia? Essa não é uma pergunta tão fácil de responder. Ou melhor, há muita especulação, mas a meu juízo não é difícil entender. Obviamente que há um dia mesmo, como a gente entende dia, que é o dia da volta do Senhor. É um dia que o Senhor Jesus vai voltar e entrar no Cronos novamente. Ele que já vivia na eternidade, onde não há tempo, onde não há dia, semana, hora, minuto, segundo, ele entra na nossa existência, aí passa a ter tempo, ele viveu dentro desse contexto e ele sai desse contexto, porque ele vivo está e ele ressuscitou. Então ele está fora do contexto onde há tempo, mas ele disse que vai voltar, e quando ele vai voltar no tempo. Mas não me parece que o texto esteja dizendo exatamente sobre esse dia do retorno do Senhor, mas sobre um período maior, que se chama último dia. E que período é esse, então? É qualquer período entre a ressurreição de Jesus e a sua volta. São esses dias. O último dia em que o Espírito estaria sendo derramado sobre toda a gente, sobre toda a carne, era aquilo que estava acontecendo ali. A partir da ressurreição, da sua morte e ressurreição e da sua ascensão, o Senhor Jesus foi para o céu, mas o Espírito seria derramado naquele dia e nas gerações posteriores e posteriores e posteriores. Até quando? Até que Jesus volte. Então, qualquer dia entre a ascensão de Jesus e o seu retorno é o último dia. Vamos avançar. Vamos avançar. Deus derramaria o Espírito sobre toda a carne. Mas fala também de um tempo final, onde tribulações, ou onde situações de convulsão da natureza aconteceria, o que remete ao tempo do fim. Aí sim se aproximando o dia do retorno de Jesus. Mas a grande mensagem não é nenhuma coisa nem outra, eu só estou tentando explicar. A grande mensagem é que até que esse dia do retorno de Jesus volte, todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus poderá ser salvo. E é por isso que ele encheu a igreja com o Espírito Santo, para que a igreja cumpra essa missão de divulgar ao mundo que tem jeito, que tem salvação, que ainda é tempo de uma vida nova, de um casamento novo, de um jeito de viver novo. É tempo de viver de forma mais plena e significativa esse mundo. Tem jeito de não apenas ficar vivendo para comer e pagar conta, mas de viver aqui, nesse tempo, um pedacinho daquilo que pode ser a sua eternidade com Deus. O enchimento do Espírito, a capacitação para que as pessoas vivessem nessa dimensão e multiplicassem isso para as outras. Mas esse não foi o único texto que Pedro usou no seu discurso. O texto continua e diz assim, ele pronuncia esse texto do profeta Joel, e ele faz algum comentário. Ele diz assim, 22, varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue por determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível, fosse ele retido por ela. E aí ele vai citar um outro texto. Então ele estava acabando de dizer para aquelas pessoas que aqueles fatos de Jerusalém, da crucificação de Jesus, cumpria um planejamento anterior de Deus. Que Deus não tinha perdido o controle porque Jesus tinha sido crucificado. E aí ele vai dizer, então, se Deus, como você sabe que Deus não perdeu o controle? Como que você sabe que tudo isso que aconteceu vem de Deus? Ele vai citar um outro texto, que era do conhecimento daquela gente. Ele cita um salmo, que é o Salmo 16, que nos versículos de 8 a 11 diz assim,
Porque a respeito dele diz Davi. Olha o que Davi vai dizer. Diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Era óbvio, irmãos. Tem uma versão que é diferente da minha, que diz que não permitirá que o teu santo sofra decomposição. O que ele estava falando? Dele mesmo? Óbvio que não. É uma palavra a respeito do santo de Deus, daquele que estaria à direita de Deus, daquele que não sofreria decomposição, daquele que mesmo morto ressuscitaria. Estava falando de Jesus. Então ele está dizendo, olha, vocês não perceberam, mas aquele que foi crucificado aqui há poucos dias, ele é o prometido das nações. Ele é o cumprimento do amor de Deus. Ele é o Messias que Deus enviou, que é capaz de restaurar a sorte, não apenas de um povo, mas de qualquer pessoa. Quais são os resultados dessa experiência, irmãos? Antes ainda disso, eu quero terminar essa leitura do discurso de Pedro. 29, irmãos, ele vai comentar. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra ou à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Agora ele está explicando o que aconteceu. Ele termina dizendo, essa loucura toda que vocês estão achando aí é obra de Deus. Ele fala de Jesus para chegar àquilo que tinha acontecido no início, que é o derramar do Espírito Santo de Deus. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor. Na verdade, a melhor tradução seria, disse o Pai ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Até que põe os teus inimigos por estrado dos teus pés, esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Eu vou ler mais 5 versículos e vou fazer minhas considerações finais. Com muita vontade de dizer mais um monte de coisa, mas fica para as próximas. 42, irmãos. Deixa o 42 aberto aí no jeito. Eu vou ler um outro antes aqui ainda. Você só me ouça. Pedro vinha falando aquilo tudo. Pedro estava discursando, tentando explicar o que tinha acontecido. Ele vem, fala de Jesus, cita Joel, cita Salmos, volta, fala de Jesus, diz, ó, isso aqui é cumprimento de tudo isso aí, é o Espírito Santo que foi derramado. No meio desse discurso, ele é quase que interrompido. 37 diz assim, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? O que nós vamos fazer da nossa vida? O que nós vamos fazer diante dessa mensagem que a gente está ouvindo? Agora que isso nos foi esclarecido, o que nós vamos fazer? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo.
Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, Deus deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Eu não vou ler outro texto mais, não, vou encerrar com esse que li. Esse é o sonho de todo pregador. O sonho de todo pregador é anunciar Jesus e ser interrompido pelo auditório, dizendo assim: o que nós vamos fazer agora? Meu coração já está moído, meu coração já está quebrado, eu já entendi agora. Como que vai ser a nossa caminhada daqui para frente? Esse é o sonho de todo aquele que evangeliza, de todo aquele que compartilha a palavra de Deus. Irmãos, quantas pessoas recebem a Jesus num momento de apelo ou qualquer coisa assim, num culto? Quantos desses que vivem esse momento se batizam? E quantos dos que se batizam permanecem? E quantos dos que permanecem evangelizam outros e ganham outros para Jesus? Por que o que a gente vive hoje é tão distante disso aqui? Por que nós nos acostumamos e começamos a achar normal, e entendemos como normal, viver algo tão distante dessa realidade? Se nós cremos que o mesmo Espírito que visitou aquele grupo e foi capaz de fazer tudo isso, é o mesmo Espírito que habita a igreja de Jesus hoje, da qual nós somos parte dela, um pequeno grupo dela. Eu não sei se você já teve a oportunidade de refletir sobre isso, mas eu quero propor a reflexão. Que tal nós orarmos para vivermos essa visitação do Espírito Santo de Deus? Que tal isso começar a ser prioridade para as nossas vidas? A nossa oração contínua: Senhor, visita-nos com Teu Espírito, visita-nos com Teu Espírito, para que nós tenhamos fome da Tua palavra, para que a oração seja um momento de prazer para nós, para que nós dividamos com o nosso irmão a nossa vida e todas as coisas. Senhor, visita-nos com Teu Espírito, porque nós não damos conta que, se deixados sem isso, aos poucos, a gente vai se tornando em uma coisa, em um grupo que não se parece com a Tua igreja. Um homem chamado Charles Finney, ele viveu essa experiência de ser visitado pelo Espírito Santo de Deus. A igreja da qual ele fazia parte, da geração dele, teve essa visitação do Espírito de Deus. E ele escreve algumas coisas a partir dessa experiência dele, que tem feito muito bem a minha alma. Num dos seus relatos do seu diário, ele diz assim: nada era mais fácil para mim do que orar. Nada era mais fácil para mim do que orar. As horas passavam como momentos, e eu não conseguia fazer outra coisa senão orar. O meu amor fervoroso não me permitia interrupção. Foi oração de alegria, de possuir
sem a imaginação levando as reflexões forçadas. Era oração voluntária. O sabor de Deus era tão grande, tão puro, sem mistura, sem interrupção, que atraiu e absorveu o poder da minha alma para uma reflexão livre de discurso. Não desejava ver a ninguém, senão só a Jesus Cristo. Tudo mais foi excluído para que pudesse amar com mais intensidade, sem motivos egoístas ou razões para amar. Entreguei-me a muita oração. Depois do trabalho da noite, recolhi-me tão cedo como podia, mas levantei-me às 4 horas porque não podia mais dormir e imediatamente fui para o escritório e me engajei em oração. Meus dias foram gastos na medida que tinha tempo em estudo das Escrituras. Não li mais nada, senão a Bíblia durante todo o inverno, e uma grande parte dela parecia nova para mim. Toda a Escritura parecia acesa com luz, e não somente luz, mas parecia como se a palavra de Deus transbordasse como uma verdadeira vida de Deus. Se você deseja uma vida nesses moldes, eu quero te convidar a orar por isso, porque só Deus pode nos dar uma vida assim. Vocês podem ter o melhor pastor, a melhor estrutura, a melhor banda, e nada disso é capaz de nos dar exatamente o que foi descrito, tanto no livro de Atos, quanto na experiência que eu li. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu gosto muito de um versículo da Bíblia que diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não dá para buscar, querer viver isso com Deus, dividindo Deus com tantas outras coisas da tua vida. É para trazer Deus para frente e dizer: Deus, eu preciso ser visitado pelo teu Espírito, eu quero ser visitado, eu preciso ser visitado pelo teu Espírito. Aviva a minha alma, Deus, para que eu sinta prazer nas tuas coisas, para que o Senhor tenha significado para mim, para que a tua palavra faça sentido e se torne viva e vida dentro de mim, para que a minha maior alegria e o meu maior prazer seja estar na tua presença. Peça isso para Deus agora, se isso é verdade, se você de fato quer isso, quer essa transformação, se você de fato deseja isso na sua vida. Deus pode nos visitar com o Espírito dele a qualquer momento, pode nos visitar individualmente, pode visitar a sua família, pode visitar essa congregação. Deus pode fazer isso, mas isso é fruto de gente que busca com sinceridade, de gente que tem isso como prioridade, de gente que quer de fato essa vida com Deus. Senhor, é tão mais fácil, Deus, a gente ficar apenas caminhando com uma religião, qualquer que seja, e todas têm tantas coisas boas, Deus, mas ainda assim viver uma vida pequena, vazia, desprovida de significado, religiosa, mas sem a espiritualidade forjada, Deus, pela intimidade contigo. Deus, nós precisamos, Deus, de um avivamento, nós precisamos de uma visitação do teu Espírito, nós precisamos, Deus, nós precisamos disso, como nós precisamos da comida, como nós precisamos da água, Deus, como nós precisamos do ar, Deus, para que a nossa existência não seja vazia, Deus. Deus, visita-nos à semelhança da visitação que o Senhor fez em Jerusalém naqueles dias, Deus. Visita-nos, Deus. Desperta-nos, Deus, para que de fato esteja diante de nós de que essa é a nossa maior necessidade, Deus. É a nossa maior necessidade como pessoas, como famílias, como igreja, Deus. Sermos visitados pelo Teu Espírito, sermos despertados, sermos avivados, Deus, do jeito que o Senhor quiser fazer, do jeito que o Senhor é especialista em fazer, Deus. Desperta a nossa alma, Deus. Livra-nos, Deus, de vivermos a miséria
de nos reunirmos num grupo como esse por costume, Deus. Deus, livra-nos dessa miséria, Deus. O Senhor não é merecedor disso, Pai. Livra-nos, Deus, da miséria de nos reunirmos aqui, Deus, por qualquer outra coisa que não seja Tua maravilhosa, majestosa, bela e poderosa presença, Deus. Livra-nos, Deus, de estarmos aqui, mas com a cabeça, Deus, com a cabeça em tantos outros lugares, Deus. Com a cabeça na Copa do Mundo, com a cabeça no trabalho de amanhã, com a cabeça em qualquer outra coisa, Deus. Livra-nos, Deus, de estarmos aqui e apenas crermos que a Sua presença está entre nós, mas sem sentirmos a Tua presença em nossa vida, Deus. Livra-nos de termos uma vida inteira crendo no Senhor, mas sem experimentarmos essa presença do Senhor. E obrigado, Deus, pela Tua palavra, que nos chama a reflexão nessa noite daquilo que é de fato prioridade para nós. Nossa prioridade é o Senhor. Nosso tudo é o Senhor. Tudo. Porque todas as demais coisas vêm de Ti, Deus. Todo bem, toda bênção que advém sobre a nossa vida veio das Tuas mãos para nós. Obrigado, Deus, por esse encontro. Despeça-nos agora na Tua paz e dá-nos a graça de vivermos intensamente a vida com o Senhor durante toda essa semana. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramados de forma viva, rica e abundante sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todo o povo de Deus. Amém.